Conhecermos toda a Bíblia. Atos capítulo 20, nós iremos ler a partir do versículo 17. Atos capítulo 20, versículo 17 diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não me vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar a herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado que, em tudo, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito isto, essas palavras, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio.
Até aqui, vamos orar? Senhor Deus, a tua igreja está reunida em teu nome. Por isso pedimos a ti, Senhor, que o Senhor nos auxilie através da tua palavra. Nós não queremos, ó Deus, sermos edificados em falácias humanas e nem, ó Deus, em fábulas, histórias de homens. Mas nós queremos, ó Deus, nessa noite, sermos edificados na tua palavra. Nos faça, ó Deus, compreender ela. Nos faça enxergar, ó Deus, o mais profundo das Escrituras Sagradas, para que possamos entender ela e guardar ela em nosso coração, e não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. E assim, ó Deus, podermos ensinar aos outros o verdadeiro Evangelho, a fim, ó Deus, de que o teu nome seja glorificado, a nossa vida seja santificada, e a igreja local, ó Deus, seja uma igreja saudável para todos nós congregarmos. Por isso, Senhor, eu peço a Ti, me capacite, ó Deus, a ministrar a Tua palavra, e capacite cada um dos irmãos que irão ouvir ela, a entender ela. É o que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, o tema dessa noite é a importância de nós conhecermos toda a Bíblia. Quando Deus, Ele constituiu a igreja, Ele estabelece a igreja para ser a coluna e baluarte da verdade, que é o que diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que a igreja seria a coluna e o baluarte da verdade. E o que significa isso? Coluna no grego significa que a igreja é a instituição que sustenta a verdade. Então Deus, Ele institui um povo. E esse povo, eles recebem uma autoridade e um dever de sustentar a verdade. E baluarte significa, é uma ideia de estabilidade e permanência. A ideia do apóstolo Paulo era enfatizar entre o contraste com os falsos mestres e a verdade do Evangelho, a qual somente a verdade do Evangelho poderia sustentar a fé da igreja. Então, a igreja, o povo, nós fomos constituídos por Deus aqui neste mundo com um dever muito importante, de nós guardarmos a palavra dele e defendermos a verdade escrita nas Escrituras. Nós devemos sustentar essa verdade nesse mundo, para que haja uma estabilidade na igreja local e uma permanência dos irmãos. Porque uma vez que somos edificados sobre a rocha, nós, mesmo que os ventos batam, mesmo que aconteça qualquer outra coisa, nós permanecemos de pé, porque nós somos edificados na verdade, e não numa história, e não numa falácia, não numa fábula, mas nas Escrituras. Jesus diz em João 17:17, a tua palavra é a verdade. Sendo assim, nós só podemos permanecer na verdade se permanecermos na Bíblia. Se tirar a Bíblia de nossas mãos, nós então permaneceremos em total escuridão. Salmo 129, 105 diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ele não diz, a tua religião é a luz, a tua tradição é o caminho certo, as tuas experiências religiosas te guiarão à verdade. As Escrituras não dizem isso, mas ela diz o que para nós? Que a palavra dele será a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. É a palavra do Senhor que guiarão as nossas vidas e que nos manterão de pé. Satanás tem feito de tudo em nossa geração para desacreditar na Bíblia e dizer que ela contém erros, que é
antiquada, que a sociedade e a cultura mudaram. E então, ela já não serve mais para nós. Dizem que ela é insuficiente, que além da Bíblia nós precisamos de novas revelações, novos profetas. Colocam as tradições antigas ou outros livros ao pé de igualdade com a Bíblia, e muitas vezes acima da própria Bíblia. Hoje também, as Escrituras Sagradas estão sendo atacadas pela própria religião que deveria defendê-la, mas a menospreza. Paulo diz que ele anunciou todo o desígnio de Deus, ou seja, que ele nunca ocultou nenhuma verdade das Escrituras para o povo. Muitas igrejas hoje ocultam versículos e passagens bíblicas que entram em contradição com aquilo que eles ensinam, ou distorcem passagens bíblicas com a finalidade de enganar as pessoas. Então, essa é a realidade que nós temos hoje, em nossos dias, como aconteceu em toda a história da igreja. O ataque contra a Bíblia, o levantar contra a Bíblia. É por isso que nós, como igreja, nós devemos permanecer nas Escrituras. Devemos permanecer no que está escrito na Bíblia. Mesmo que isso contrarie o que a maior parte das pessoas acreditam, ou que falam, ou que fazem. Nós não temos que seguir o que todo mundo segue. Nós devemos seguir o que a Bíblia nos ordena a seguir. E a Bíblia, ela é muito clara com relação àquilo que Deus deseja de nós. E nós temos essa função de defendermos a verdade. Meu carro está disparando aí. Nós temos esse dever de defendermos as Escrituras Sagradas. Aquilo que a Bíblia ensina como um todo. Nós não podemos, como Paulo, ocultar parte da verdade, porque isso irá desagradar muitas das pessoas. Nós devemos falar toda a verdade, toda a Escritura, e expor toda a ela para o povo, como Paulo fez. Paulo estava totalmente consciente que ele tinha cumprido o seu trabalho, porque ele nunca ocultou nenhuma verdade das pessoas. Ele não falava aquilo que as pessoas queriam ouvir apenas. Ele falava todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. E hoje, muitas verdades, elas são ocultadas ou elas são distorcidas da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é soberano. O que significa ser soberano? Significa que Deus é quem governa todas as coisas. É Deus quem determina todas as coisas. Existe um Deus, a qual esse Deus, ele é ativo em suas ações. Ele não está de braços cruzados. Ele não é mandado pelos homens, mas é um Deus que está acima de todos, governando tudo e fazendo tudo conforme a sua própria vontade. Isso significa ser soberano. Significa que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da salvação. Mas as pessoas não aceitam falar sobre a soberania de Deus. Eles dizem, não, Deus é soberano. Mas quando diz a respeito da salvação, eles dizem, não, mas é eu que escolho ir para o céu. De forma alguma. É Deus quem escolhe, é Deus quem determina. A festa é de Deus, a criação é de Deus. Nós somos apenas pó que passamos de geração em geração e logo nos faleceremos. Nós estamos falando de um Deus que governa o universo e que nada escapa de suas mãos. Os nossos fios de cabelo estão contados e nem o pardal morre sem o seu consentimento. Você acha que é você quem escolhe entrar aos céus por sua própria vontade? Quando nós falamos sobre a soberania de Deus, as pessoas detestam, talvez seja uma das coisas que as pessoas mais abominam, é dizer que é Deus quem determinará todas as coisas. Mas é exatamente isso que a Bíblia fala. Nós querendo aceitar, nós gostando ou não, existe um Deus que governa o universo e que nada escapará da sua vontade e que todos os nossos dias já estão prescritos nos livros.
importante nós conhecermos a Bíblia por completo, para nós termos o entendimento necessário para permanecermos firmes na fé. Sem conhecermos Deus, sem conhecermos as Escrituras, a nossa fé ela será vazia e será nula. A Bíblia deixa bem claro para nós outras coisas que nós podemos apresentar para vocês sobre o governo da igreja. O governo da igreja, nas Escrituras, foi dado ao homem. Não existe em toda a Bíblia, do começo ao fim, nunca uma mulher liderando um culto, liderando uma igreja, liderando o templo. Não existe na Bíblia e nem na história de toda a igreja. Sempre a liderança foi dada ao homem, sempre o governo ao homem, tanto da igreja como da família. São verdades explícitas da palavra. E nós não podemos recusar a verdade. A verdade tem que ser mostrada, propagada. Porque é por meio da verdade que a nossa fé ela permanece. Se todas as igrejas querem ter pastores, que tenham. Mas nós, como cristãos, devemos defender a fé. O que a Bíblia diz. Eu não me importo com o que as pessoas dizem. Com o que o outro diz, com o que o outro fala. Importa o que a Bíblia nos ensina. E ele diz que foi dado ao homem. O presbítero, esposo de uma só mulher que governa bem a própria casa. Então a Bíblia fala isso. A Bíblia nos mostra isso. E deve ser da forma em que a Bíblia nos dirige. Aqueles que fazem contrário estão em rebeldia contra Deus. Com relação aos dons, nós também entendemos a distorção que há nos dons ao abandonarem a Bíblia. As pessoas leem parte da Bíblia e dizem, não, nós temos o dom de cura. Mas quando nós lemos a Bíblia por completo, o que nós observamos? Que somente os apóstolos tiveram em toda a história o dom de cura. E o dom de cura era o dom que curava todas as pessoas de qualquer enfermidade. Imagina o dom de cura. Os apóstolos chegavam na cidade onde ninguém conhecia Jesus. Eles então curavam todos os habitantes daquela cidade. Não era um Zezinho de dor de cabeça. Curavam todos os habitantes da cidade de qualquer enfermidade. Isso é o dom de cura. Isso é o dom que a Bíblia nos ensina. E eu te pergunto, alguém tem esse poder hoje? Alguém tem esse poder testemunhado durante toda a história, após os apóstolos? Não. Olha a importância de nós conhecermos a Bíblia. Então seremos enganados. Sabe quem propaga essas heresias? Quem trouxe para nós aqui essas heresias aqui no Brasil foram os pastores lá, o Edir Macedo, R.R. Soares. Eles ficaram multimilionários, extremamente ricos, introduzindo esse tipo de teologia aqui no Brasil. Porque ao propagar o dom de cura, nunca é de graça. As pessoas sempre iam e tinham que pegar o envelopinho, colocar seus envelopinhos e assim por diante, como muitos de vocês já conhecem e sabem. Então, quando nós conhecemos a Bíblia, não somos enganados. Não tem dom de cura. Vai lá no hospital e não cura todo mundo. Por que não vão lá e cura todo mundo? Porque precisam de um teclado tocando no meio do culto, fazendo um malabarismo sentimental nas pessoas para curar uma dor de cabeça. Então nós sabemos que isso não é uma verdade. E por que nós hoje não somos enganados? Por causa das Escrituras. Nós conhecemos, nós lemos e nós entendemos como ela está escrita. Quando nós falamos sobre predestinação, eleição, a escolha de Deus, são assuntos ensinados em toda a Bíblia, mas ignorados hoje por muitas pessoas. São várias passagens e versículos mostrando que tudo está nas mãos de Deus. Quantos versículos escritos e Deus predestinou? Quantos versículos escritos e Deus escolheu? Quantos escritos e Deus elegeu? Meu irmão, são milhares em toda a Bíblia. Mostrando o quê? Que é Deus quem está no controle de todas as coisas. E não são os homens. Os homens detestam ouvir isso. Eles não aceitam que Deus seja o Senhor. Mas isso é claro em toda a Escritura. E nós não podemos recusar a verdade. Nós não podemos abrir mão do que a Bíblia nos ensina, ou para agradar a nós, ou para agradar as pessoas. Nós devemos pregar todo o conselho de Deus, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Olha o Antigo Testamento,
Deus escolhe somente um povo, Israel, e as outras nações, todas as nações do mundo condenadas. Sabe como era a salvação no Antigo Testamento? A pessoa tinha que se converter ao judaísmo e passar a praticar as leis judaicas para serem salvas. Fora disso, ninguém se salvava. Era um povo escolhido. Você vê que a palavra de Deus ela é muito importante quando guardada por completo. Quando nós guardamos toda ela em nosso coração. Porque nós descansamos. Porque se Deus nos salvou, Ele nos dará um destino eterno. A qual nós descansamos o nosso coração. Nós vemos também sobre dons de língua. Quando nós pegamos o dom de língua, hoje pentecostal, labachúria, irmãos, não existe uma única passagem da Bíblia mencionando esse tipo de dom, da forma que é feito. Não existe um exemplo prático na Bíblia desse dom. Mas de onde eles tiraram isso? De uma tradição de 100 anos atrás. Surgiu 100 anos atrás. Não existe na Bíblia, não existe na história da igreja, mas veio lançando uma tradição, falando que esse dom é o mesmo dom que era manifesto naquela época, sendo que é totalmente diferente, tanto a forma em que é feito, como o meio em que é feito. O que diz? No máximo 2 ou 3 pessoas e que haja intérprete, então fica em silêncio. É feito de forma errada e é feito algo que nunca existiu na Escritura. E como você pode afirmar isso? Pela Bíblia. A maior parte das pessoas que praticam, eles nunca leram a Bíblia. Sem entendimento, nem sabem o que está escrito na Bíblia, mas estão lá. Olha a importância de nós conhecermos a palavra de Deus por completo. Outra coisa que é muito comum nos nossos dias é a apresentação de crianças na igreja, com base no Evangelho de Lucas. Quem já não viu um bebezinho ser apresentado na igreja? E por que nós não apresentamos? Porque aquela apresentação era uma lei cerimonial lá do Antigo Testamento. A pessoa só lê a primeira parte. E levavam para ser apresentados lá no templo. Mas não continuam lendo a continuação do versículo. O que o versículo fala? Que era somente o primogênito. O primeiro filho homem era apresentado no templo. Quando? Depois dos dias de purificação da mulher. A mulher, ao fazer o parto, ela era considerada cerimonialmente impura por causa do sangue. Então era em torno de 30 e poucos dias, se fosse homem, e 60 e poucos dias, se fosse mulher, o nascimento do bebê. E depois disso, era então apresentado, segundo a lei de Moisés. E essa apresentação era necessário fazer um sacrifício de animal. Lê lá. Matava-se um animal para derramar o sangue de animal. Então, dentro daquela apresentação, havia um cerimonial completo. Mas Jesus na cruz, Ele cumpre todo o cerimonial em nosso lugar. Hoje, nós não precisamos, porque Jesus cumpriu tudo aquilo que foi feito. Mas hoje o que acontece? Há uma tradição, há um erro teológico, as pessoas fazem sem ler o que está escrito, e passa de um para o outro e acha tudo muito bonito, acha tudo muito legal, mas não tem embasamento bíblico para nós. É por isso a importância de conhecermos as Escrituras, de entendermos, Paulo fala isso, que nós somos defensores da verdade, que a igreja é o lugar que sustenta a verdade. Se nós não sustentarmos a verdade, a próxima geração vai estar totalmente perdida. Olha quantas coisas foram criadas em nossos tempos. Olha quantos erros teológicos. Óleo ungido, água benta, salvação por obras, obrigação dos dízimos pela lei de Moisés, cobertura espiritual, usos e costumes, poder da palavra. Meu irmão, olha como que a igreja foi se perdendo por não conhecer as Escrituras. É por isso que o nosso país está nessa situação decadente de pecado. Porque cerca de 90% da população se diz cristã, mas nunca leram a Bíblia por completo. Como que você defende uma verdade se você nunca leu a Bíblia?
80% da população no Brasil se diz evangélica, mas não sabem responder o que é o Evangelho. É uma vergonha para os cristãos no Brasil. E tudo isso vai gerando uma consequência. Ensinamentos errados e igrejas que não são saudáveis. E as pessoas acabam indo nas igrejas e se frustrando. Porque ao invés de encontrar a palavra de Deus para afirmarem a sua fé, elas encontram de tudo, menos a palavra. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,16 que ele foi colocado para defender o Evangelho. O conhecimento da Bíblia e o entendimento que tudo é para a glória de Deus e que o centro das Escrituras é Cristo ressuscitado, nos torna cristãos saudáveis. E a nossa igreja local também é uma igreja saudável. Nós basearmos a nossa fé, fundamentar a nossa fé nas Escrituras, isso vai nos fazer cada um de nós saudáveis. Porque você vai ter um entendimento, ninguém mais vai te enganar. Olha que bênção! Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Mas olha a nossa situação de privilégio. Ao entendermos a respeito disso, ao sermos motivados a ler a Bíblia. Quando eu vim da religião que eu vim, eu não era motivado a ler a Bíblia, pelo contrário. Dizia que não podiam ter Bíblias de estudo. E quando alguém adquiria uma Bíblia de estudo, muitas vezes, como me falaram, mandavam jogar fora a própria Bíblia de estudo. Olha o privilégio que nós estamos tendo de sermos incentivados a ler a Bíblia, para que você possa compreender a Bíblia. Porque, inclusive, os homens são os sacerdotes da sua família. Vocês precisam de conhecer, porque vocês são os maiores influenciadores dos seus filhos. É por meio de vocês que a sua família vai permanecer. Se amanhã não tiver mais o culto, for proibido o culto, o que vocês vão fazer? Cada um de vocês, os homens, vão assumir a responsabilidade do lar e vocês mesmos ensinarem os seus filhos e a tua família a respeito das Escrituras. Então é muito importante todos nós entendermos, lermos toda a Escritura. É por isso que nós somos motivados sempre a fazer o propósito de ler a Bíblia, de ter boas Bíblias de estudo. Eu incentivo vocês, comprem Bíblias de estudo. Vocês podem comprar igreja, tudo pode andar. Ninguém nunca vai incentivar. Sabe o que falavam para mim? Não, se você comprar uma Bíblia de estudo, vai te confundir. Mas falavam isso para mim. Mas por que vai confundir? Porque o ensinamento era contrário ao que estava na Bíblia. Mas quando você tem certeza daquilo que você prega, que você ensina, você dá liberdade para as pessoas. Comprem Bíblias de estudo. Aprendam as Escrituras. Aprendam a Bíblia. Tenham bons livros para lerem. E você e sua geração nunca mais serão enganados. Diante disso, vamos lá no texto. Atos capítulo 20. O que estava acontecendo no texto que nós lemos? O apóstolo Paulo, ele estava lá em Éfeso. E naquele momento, naquele tempo, aqueles dias, houve um grande tumulto naquela cidade. Porque um homem chamado Demétrio, que fazia imagens de escultura para vender, ele começou a excitar o povo contra Paulo, por causa de suas pregações, pois Paulo afirmava não serem deuses o que são feitos por mãos humanas. Então Paulo, ele fazia o quê? Ele anunciava a verdade, pregava a verdade, falava a verdade. E aquela verdade que era pregada, o que começou a acontecer? Confrontar o pecado das pessoas. Por quê? Em Éfeso tinha um grande templo da deusa Diana. E gerava muito dinheiro em torno daquele templo. Então muitas pessoas iam de todos os lugares e eles faziam imagens para poderem vender. Então o comércio de imagens de escultura, o comércio do templo pagão, era muito grande, era muito dinheiro, era muito poder. Aí chega um homem cheio do poder de Deus e fala: olha, o que vocês estão fazendo não são deuses. São apenas criaturas feitas pelas próprias mãos de vocês. Isso não são deuses. E muitas pessoas começaram a abrir os olhos, né? Nós chamamos os eleitos. Abriram os olhos e falaram: realmente,
Isso aqui não é um Deus. Mas outros não. Fecharam ainda mais o coração. Então, eles vão agora começar a levantar um tumulto para perseguir Paulo e os seus companheiros. Eles então se revoltam contra Paulo e seus companheiros. O que nós podemos perceber? Que a verdadeira mensagem do Evangelho, a verdadeira exposição da Bíblia, é aquela que confronta os pecados, as tradições religiosas, os costumes. Não são mensagens bajuladoras, que ao invés de chamar o povo ao arrependimento, como ele diz aqui, ele chamava o povo ao arrependimento, no versículo 21, para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ao invés de falarem isso, as mensagens de hoje são bajuladoras, dizendo a homens apenas que Deus os ama, do jeito que eles estão. E as pessoas acabam continuando vivendo em seus pecados. Mas olha a diferença, a pregação do Evangelho ela vai sempre confrontar os pecados. Charles Spurgeon diz assim: busque o Evangelho que rasga, que faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O Evangelho que mata o seu eu. Esse é o Evangelho que nos salvará. O Evangelho que mata o nosso eu, que nos rasga, que confronta os nossos pecados. Se você ficar somente ouvindo aquilo que você quer ouvir, somente bajulação, o que acontece? Não haverá mudança, não haverá a diferença. E Paulo faz o que? Ele anuncia. Olha a coragem desse homem. Um dos maiores centros de adoração pagã, e ele dizendo: esses não são deuses, feitos pelas suas mãos. E o povo então se revolta contra Paulo e os seus discípulos. Stephen Lawson diz, uma frase também muito interessante, ele diz assim: olha, o problema com os pregadores atualmente é que ninguém quer matá-los. Esse é o problema. Ninguém quer matar os pregadores de hoje. Naquela época, todo mundo queria matar. Olha lá no Antigo Testamento. Todo mundo queria matar os profetas. Olha no Novo Testamento. Não só queriam matar, como mataram. Jesus e todos os apóstolos, talvez com exceção de João, que ficou preso grande parte de sua vida. Mas você vê a diferença. O que eles pregaram que tanto confrontou aqueles homens? A respeito do pecado, chamando o povo ao arrependimento e a fé a um único Deus, Jesus Cristo. Então, após o tumulto passar, Paulo então, ele chama os seus discípulos e os conforta, e os fortalece e os exorta diante daquilo que tinha acontecido. Imagina, aquela confusão, aquele tumulto. E foram pegos alguns discípulos. Paulo não foi pego naquele tumulto, mas pegaram alguns dos companheiros de Paulo, e queriam matá-lo. Levaram querendo fazer alguma coisa de mal com eles. E depois que cessou e não aconteceu nada de mal, Paulo então, ele chama aqueles discípulos e conforta eles. Explica para eles. Fala para eles a verdade. O que aconteceu e fortalece eles. Que isso é comum para todos os cristãos acontecer. Então, depois disso, ele vai se despedir deles. E agora, Paulo, então, ele vai deixar Éfeso e vai para Mileto, que ficava aproximadamente 50 quilômetros de Éfeso. Chegando então em Mileto, outra cidade, 50 quilômetros de onde ele estava, Paulo então manda chamar os líderes da igreja que estavam em Éfeso para ir até a presença dele. Então inicia-se o nosso texto. Então nós vamos ler do versículo 17 ao 21. Paulo estava em Éfeso, depois Paulo foi para Mileto, 50 quilômetros de Éfeso, e chegando lá em Mileto, Paulo manda chamar os presbíteros, os líderes da igreja, para ir até a presença dele. Então diz assim: de Mileto, onde Paulo estava, ele mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, os pastores da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, servindo ao Senhor com a humildade, com lágrimas, com provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Jamais, olha o que ele fala no 20, jamais
deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-vos ensinar tanto publicamente, e também de casa em casa, testificando a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele diz que ele jamais deixou de anunciar e de ensinar a verdade para eles. E que os ensinamentos dele foram bem claros para a igreja. Tanto para aqueles feitos em público, como os feitos em particular, de casa em casa. É como se ele dissesse: eu ensinei para vocês tudo o que vocês precisavam saber. Paulo, ele ensina tudo o que aquele povo precisava saber. Foi claro nos seus ensinamentos. Ele passou o ensinamento correto para aquele povo. No versículo 22 ao 25. Agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo ali o que me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias, ele seria preso em tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não me vereis mais o meu rosto. Paulo agora vai se despedir deles. E que ele iria agora para Jerusalém, que provavelmente seria preso e enfrentaria muitas tribulações. Muitas pessoas, irmãos, estão mais preocupadas em agradar a homens do que a Deus. Diferente de Paulo. Paulo ele estava pronto a morrer pelo Evangelho de Cristo. Testemunhar significa dar a sua vida pela verdade, mesmo que tenha que perder tudo. Esse era o conceito do apóstolo Paulo. Ele não estava preocupado se as pessoas iriam se agradar com o que ele pregava. Ele não estava preocupado com a sua própria vida, se ele seria excluído, se todos zombariam dele, se todos o deixariam. Essa não era a preocupação de Paulo. O que Paulo queria é propagar, falar a verdade para as pessoas, anunciar o Evangelho. Mesmo que isso o levaria a prisões, tribulações e mortes. E esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel, principalmente nos nossos dias. Agora nós devemos falar que pecado é pecado, que o certo é certo, que o errado é errado, que as doutrinas que estão ensinadas, se estiverem em desacordo com as Escrituras, está em desacordo com as Escrituras. Se estiver em acordo, está em acordo. A igreja, ela defende a verdade. A igreja prega a verdade. A igreja mostra a verdade para as pessoas, testemunha a verdade. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos fazer de conta que nada está acontecendo e sermos indiferentes, neutros em nossa sociedade. Nós fomos chamados para sustentar a verdade neste mundo, em especial nós que tivemos acesso ao Evangelho do Senhor. Nós vamos deixar todo mundo padecer. Nós vamos deixar todo mundo perecer, ir para o inferno, todo mundo continuar nas suas falsas religiões, seguindo as suas pastoras. Nós vamos deixar todo mundo sem ao menos falar a verdade para as pessoas, sem ao menos mostrar o que é correto para elas. Deixaremos todos perecer. Aqui Paulo não estava preocupado. Quem vai acreditar? Quem vai seguir? Quem não vai? Não. Ele falou, eu vou anunciar, eu vou falar a verdade para as pessoas. Porque quem convence não somos nós. Nós apenas anunciamos a verdade. Quem convence é o Espírito Santo. No 26.
anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O apóstolo Paulo, ele anunciou para aquela igreja todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus, toda a palavra de Deus. Ele fez uma exposição clara de todo o propósito de Deus, de toda a revelação de Deus. Paulo, ele não suprimiu nenhuma verdade do Evangelho. Pelo contrário, ele pregou o Evangelho em toda a sua totalidade. Nós precisamos de confrontar a consciência das pessoas. Elas estão acreditando em algo que não estão na Bíblia. E elas propagam essas outras mentiras para outras pessoas. E vai ser uma destruição em massa, por terem abandonado as Escrituras. E Paulo, ele fala para aquele povo: olha, por 3 anos eu ensinei para vocês tudo o que vocês precisavam de saber. Todo o desígnio, todas as doutrinas, toda a palavra de Deus foram apresentadas para vocês. Por isso, eu sou livre do sangue de todos vocês. Se vocês abandonarem a verdade, que vocês abandonem. Mas o sangue de vocês não será cobrado da minha vida. Porque eu falei a verdade para vocês em todo o momento. É exatamente esse púlpito. Esse púlpito não é igreja de homens. Não é igreja do Danilo, do Lucas, do Léo. Não é igreja do pastor Paulo Júnior. É a igreja baluarte da verdade. Nós estamos aqui para propagar a verdade, para anunciar a verdade do Senhor, para que todos nós possamos abandonar aquilo que é errado, que é pecado, e colocarmos a nossa fé somente em Jesus Cristo. E Paulo fala isso para eles no 26. Eu estou limpo. Por quê? Porque vocês hoje sabem a verdade. Ninguém mais aqui, creio que todos que estão aqui, não tem ninguém novo aqui na fé. Todos vocês são conhecedores das verdades do Senhor. Não há nenhum entre nós que possa afirmar: eu não sabia, eu não conheci, eu não entendi. Todos nós, foi pregado a todos nós a verdade do Evangelho. Não siga homens, não siga a placa de igrejas, siga as Escrituras. Você nunca será confundido. E Paulo expõe isso para aqueles homens. 29. Eu sei que depois da minha partida, olha o que Paulo vai falar, hein? Duro ouvir isso, mas acontece. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo diz o quê? Que no meio deles iriam penetrar lobos vorazes. O que é lobos vorazes? São falsos pastores que buscarão devorar as ovelhas, se alimentar delas, arrancar tudo que elas têm, seja financeiro, seja o emocional, seja o trabalho voluntário. Eles iriam consumir tudo que as ovelhas têm até matá-las. Lobos vorazes que desejam se alimentar das ovelhas. Querem todo o teu dinheiro. Querem todo o poder sobre as suas vidas. Querem manipular as suas vidas. Sentimental, emocionalmente. Eles entram com o poder de manipulação. Querem manipular. Querem todo o seu trabalho voluntário.
Eles usam as pessoas como escravos. Não tem mais tempo para a família, não tem tempo para o Senhor, não tem tempo porque todo dia na igreja, toda hora, o dia inteiro, como escravos. Iriam consumir tudo. Geralmente, as igrejas que dão muita ênfase no dinheiro. Essas igrejas, chamadas de teologia da prosperidade, todas elas têm 2 cultos, 2 pregações no culto. Durante o culto tem 2 pregações, uma pregação só sobre dinheiro e uma pregação sobre outro assunto. Desconfie dessas igrejas, chamadas de teologia da prosperidade. Aqui diz que os ensinamentos desses falsos pastores seriam ensinamentos pervertidos. O que significa? Eles iam perverter o significado da Bíblia. Eles leem a Bíblia, você pode ver que todos leem a Bíblia. Eu costumo falar, nossa, eu sei que a pessoa está numa igreja neopentecostal, as igrejas complicadíssimas, e eu falo, olha, você poderia procurar uma igreja bíblica para congregar. Aí ele fala, não, mas a minha igreja é bíblica, está lá na Universal. Eu falo, não, a minha igreja é bíblica, lá eles lêem a Bíblia também. O que é perverter? É a pessoa ler a Bíblia, mas ela modifica o sentido da Bíblia. É lógico, ninguém vai pregar uma outra coisa. Você vai na igreja, você quer ler a Bíblia, quer ler a Bíblia, eles vão pregar a Bíblia, mas eles vão perverter o sentido original daquele texto. Eles não vão ler todo o contexto e nem vão ensinar o contexto. Por quê? Porque eles querem enganar as pessoas. Um exemplo claro disso é o livro de Malaquias. Eu creio que todos vocês conhecem Malaquias 3:10. Todos ouviram durante a vida inteira. Mas se eu perguntar, e o restante do livro? Eu não sei do que o livro fala, não. Nem sabe do que o livro fala. É óbvio, nunca vão te ensinar o que o livro fala. Porque o livro ali, ele está falando que quem estava roubando, primeiramente, era o sacerdote, eram os líderes da igreja, que eram os ladrões. Depois o povo. Mas ali a ênfase em Malaquias é que os sacerdotes que eram os ladrões, e não o povo. Depois junta todo mundo, mas ele inicia como mostrando que os líderes que eram os ladrões. Você nunca vai ver eles lerem todo o livro de Malaquias, porque vai falar a respeito deles mesmos. Mas leem somente um versículo isolado. E as pessoas são enganadas, manipuladas por aqueles versículos. É exatamente isso que é a perversão. Pegam versículos isolados e fazem a sua própria aplicação. Quando você ouve falar sobre dom de línguas da Bachúria, não existe na Bíblia, mas de alguma forma pega uma manipulada, algum versículo e fala, aqui, esse versículo é da Bachúria. Mas não está escrito isso? Mas é. Isso em todos os outros. Em todas as outras coisas. A manipulação. Isso é o quê? Por que Paulo fala? Ele deixa bem claro. No 32. Ele fala assim no 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra de sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar uma herança entre os que estão sendo santificados. Como nós vamos nos defender do erro? Através da palavra. Ele ora, eu peço ao Senhor e a sua palavra. É quando Deus age em nós através da palavra dele, para nos mostrar e abrir os nossos olhos espirituais, falando, nossa, agora eu estou enxergando. Eu preciso da palavra do Senhor. Sem a palavra, não há uma igreja saudável, não há santificação, não há mudança, não há firmeza de fé. Por que as pessoas, algumas não permanecem? Porque elas não são firmes naquilo que creem. Elas não leem a Bíblia, elas não estudam a Bíblia. Nós recomendamos, leia a Bíblia, irmão, faça um propósito, leia a Bíblia nesse ano, leia toda ela esse ano, para que você possa conhecer a tua fé. Aí o Paul Washer falou no vídeo, falou assim, se o teu chefe chegasse para você hoje e falasse para você, olha, existe uma vaga aqui, a qual você vai ganhar o dobro do que você ganha hoje,
e vai trabalhar a metade do tempo que você trabalha hoje. Mas para essa vaga, você precisa de ler esse livro, estudar esse livro, para você poder, então, assumir essa vaga. O que vai acontecer? Tenho certeza. Você ia ler em 2, 3 dias, já li tudo, estou pronto. E a Bíblia? A Bíblia é o nosso manual de salvação, de fé. Como você pode se dizer cristão, que você crê em algo que você nem sabe o que está escrito? E se eu manipular vocês? Seria muito fácil eu manipular todos vocês aqui com algum ensinamento errado. Como que vocês se defenderão? Se vocês não conhecem o que está escrito. É por isso que todos nós, para sermos uma igreja saudável, nós precisamos conhecer a Bíblia. Todos nós, individualmente e coletivamente. É o que Paulo diz. Fazendo assim, ninguém vai nos roubar. Lobos vorazes não permanecerão em nosso meio. A distorção, a perversão do Evangelho não será ministrado. Porque uma igreja que conhece, ela defende o Evangelho. Agora, o que serve as igrejas de hoje? Não são incentivadas a ler, ninguém conhece a Bíblia, ninguém sabe nada. São facilmente manipuladas. Ele então vai terminar. Do 33 ao 38. Vou terminar agora. Diz assim: de ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos, as mãos dele, de Paulo, serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas palavras, ele ajoelhou-se e orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que lhe dissera, que não mais o veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Interessante que, quando ele começa dizendo aqui, de ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes, após ele dizer sobre os falsos profetas, é porque a mensagem dos falsos profetas era de levar o povo à cobiça. As pessoas iam na igreja para levar essas pessoas, a mensagem era levar essas pessoas a terem, a cobiçarem, a possuírem bênçãos materiais e vitória. Acho que vocês nunca ouviram sobre isso, né? Não, né? Sobre vitória, para conquistar, por cabeça, por todo lado, vai vir a bênção, e marcha, e abre, e vai, e abre o mar vermelho, né? Por quê? Porque essas mensagens, você precisa de ser rico como Salomão. Salomão não foi rico? Você também, irmão, a unção de riqueza está sobre você. É o desejo da cobiça. Nós não viemos aqui falar sobre riqueza e prosperidade. Nós viemos aqui falar sobre Cristo, não sobre bens materiais. Mas os falsos mestres, eles faziam o quê? Mensagens a respeito de cobiça, desejo de coisas materiais, desejo das coisas carnais. A mensagem de um pastor carnal é mensagem carnal. É mais ou menos isso que ele está falando. Então, as mensagens dos falsos profetas é levar o povo à cobiça. São pregações sobre prosperidade. E Paulo disse que nós precisamos do quê? Somente daquilo que é necessário. E que nós devemos estar dispostos a não pensar somente em nós, e sim ajudar aquele que está necessitado. Porque é mais bem-aventurado dar do que receber. Olha a diferença. Não é conquistarmos. Aqui a pregação é repartirmos. Olha a diferença. Meu irmão, vem para conquistar. Não, irmão, vem para repartir. Essa é a mensagem verdadeira. Essa é o que o Senhor espera de nós. E Paulo fala que ele fazia aquilo que era apenas necessário para ele. Não por cobiça. Eu quero ter aquele carro, aquela casa, aquilo isso, e aquilo outro, e aquilo outro. Nós não viemos à igreja para isso. Nós viemos para adorar ao Senhor.
está falando sobre repartir o que nós temos, ajudar os que precisam. Em um mundo que é voltado para o homem. E cada um pensa somente em si mesmo. Isso é o resultado de uma cultura caída e de uma igreja desviada. Em que cada um tem que ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, a melhor formatura. E as pessoas vivem para isso. Falsos ensinamentos irá gerar uma igreja perdida, uma igreja desviada. Olha a importância de nós voltarmos às Escrituras, onde o nosso próprio Deus não tinha onde reclinar a cabeça, onde o maior apóstolo, o apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão, ele falou: tragam para mim roupas, porque ia chegar o tempo de frio, e ele não tinha uma única roupa de frio na prisão, para ele não morrer de frio. Ele pediu uma única coisa: me traga uma roupa de frio. Olha a diferença daquilo que é instruído. E por que isso? Porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Eu queria então terminar com 3 aplicações principais do texto. Primeiro, o verdadeiro evangelho, ele confronta o pecado, ele divide as pessoas e ele salva a alma dos que creem. Primeira coisa, esse é o verdadeiro evangelho. Confronta o pecado, divide pessoas. Na hora que Lutero martelou, pronto, rachou a igreja no meio. Os que creram e os que não creram. É dessa forma que acontece. Não tem conversa. Quando você defende a verdade e a pessoa não aceita algo, naquele momento há um racha, há uma divisão. Isso acontece quando a verdade é propagada. Metade do povo lá de Éfeso se levantou contra Paulo, a outra metade acreditou. Segundo princípio, devemos anunciar todo o desígnio de Deus. Jamais ocultar alguma verdade das pessoas. Se vão aceitar ou não, não depende de nós. Não depende de nós. Depende somente de Deus. Nunca deixa de falar a verdade para as pessoas. Ela não vai gostar de ouvir que pastora não existe. Não vai gostar de ouvir sobre isso. Prega. Se surge a oportunidade, se há a oportunidade, anuncia a verdade para a pessoa. Então ela nunca vai martelar a consciência dela. Somente na hora que ela ouve. Eu creio que muitos de vocês estavam lá, todos nós lá no meio. De repente se ouviu uma verdade. Não é possível. Não é assim? Assistiu um negócio, isso aqui não está batendo com o que acontece? Pronto. Chegou na consciência. Deus chamou. Acabou, meu irmão. A pessoa vai. Mas se ela não ouvir, se não há quem pregue, como serão salvos? Se não há quem fale a verdade, como? Então devemos pregar todo o desígnio de Deus. E a terceira aplicação. O verdadeiro evangelho, ele transforma vidas. É o que nós vimos aqui. Eram idólatras. Participavam do culto a deusa Diana. E muitos foram se convertendo. Ao se converterem, eles deixaram de cobiçar. E começaram agora a ofertar. A ajudar o próximo. A amar o irmão. Olha a diferença. Então, quando nós falamos do poder do Espírito Santo, não é falar da baixura. O poder do Espírito Santo é essa transformação. É abandonarmos os nossos velhos ídolos, abandonarmos os nossos pecados e agora adorarmos somente ao Senhor. E quando isso acontece a santificação. E naquele momento, então, há em nós uma mudança, a qual agora nós faremos algo que nós não fazíamos antes. A bondade do Senhor alcança a nossa vida para fazermos o bem para as pessoas. E diante de tudo isso, irmãos, amanhã nós iniciaremos a nossa reunião de estudo bíblico às 19 horas. Será algo muito precioso para nós, porque nós estaremos estudando todas as principais doutrinas do cristianismo. Tudo, por completo, passando de todos os pontos até o final, até entendermos toda a doutrina, todos os ensinamentos. Por isso é muito importante para nós, porque nós estamos sendo preparados para defender uma verdade. Então nós vamos aprender sobre o que é justificação, o que é remissão dos pecados, o que é propiciação,
o que significa a ceia do Senhor, o governo da igreja, os mandamentos, o dia do Senhor. Nós iremos passar por todas, quem é Jesus Cristo, os atributos de Deus, o Espírito Santo. Nós iremos abordar todos esses assuntos. Por isso será muito importante todos que tiverem a condição de estarem participando da reunião que nós faremos, que é o estudo bíblico. Ok? Então esse é o grande convite que eu deixo para os irmãos diante desse texto, porque ao conhecermos, nos prepararemos melhor. E ninguém mais conseguirá tirar da nossa consciência, do nosso coração, uma verdade que está na Bíblia. Podem tirar verdades que não estão na Bíblia. Algo que as pessoas falam, né? Mas o que está na Bíblia ninguém consegue retirar mais do nosso, porque firmou o nosso coração nas Escrituras. E também nós temos a nossa reunião de oração, que é um momento muito proveitoso. Eu sei que muitos irmãos aqui são fiéis na reunião de oração, e eu creio que muitos têm recebido essas bênçãos do Senhor, da presença dele, de nós estarmos aqui, recebemos paz, recebemos o perdão dos pecados, e termos nossos pedidos também ouvidos por Deus e tudo mais. Então eu também aconselho os irmãos, porque o conhecimento ele precisa de andar junto com a piedade, e a oração ela faz isso. A oração é o momento em que nós vamos espiritualizar aquilo que nós conhecemos. Então eu também convido os irmãos a estarem participando das orações. Amém? Vamos orar então?